Alô, rapaziada, estamos começando o nosso SBT Esporte. Hoje o time está completo. Olha hoje os só. três, hein? Hoje Que fim. Que é isso, gente? Tá tudo bem? Mário Bros, cumprimentar o Mário, certo, que esteve rock na and nossa roll. APQM, fazendo matérias fantásticas lá. Tudo bem? Legal. Tudo tranquilo? Tudo ótimo, que bom, tudo que bem. bom que você está aqui com a gente. Ao lado do Caio. É isso. Todo Beleza. mundo animado com esse Coringão que hoje pega o Goiás. Animado demais. Você viu a iluminação atrás de vocês, hein? Botamos até um pouquinho mais de verde aí. Um verde Goiás aqui? O pessoal pra dar aquela empolgação, né? Naquela empolgação toda. Eu falei, ajeita essa iluminação aí, deixa mais, para ver se o Goiás aparece junto com o Corinthians. Bom, rapaziada, e hoje nós vamos falar muito aqui do Corinthians. O Carille está sendo pressionado pela diretoria. Aliás, na sua diretoria, pela torcida também. E nós vamos acompanhar. O São Paulo enfrenta o Cruzeiro em Minas Gerais, também vamos falar sobre isso. Ainda tem o Palmeiras, que joga hoje, o Mirassol na Copa Paulista e tem uma situação muito chata no Santos. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho para você. Sei que você está em casa. Hernandes, eu quero participar do programa. Como é que eu faço, rapaz? Você não tem o SBT Zap aí, não? Que é isso? 18991437891. É isso aí, tá na sua tela, só você anotar. Tudo tranquilo? Bom, vamos começar, Caio e Mário, falando um pouco do Corinthians. Nas crises, os jogadores mais experientes são os que falam, não é assim? Exatamente. E o Goiás hoje recebe o Corinthians. No Serra Dourada, esse jogo vai ser às 9h30 da noite. E sabe quem foi escolhido para falar? Quem? O Cássio. O goleiro Cássio, que sempre é na boa, né? Sempre um cara ponderado. Sim. Então vamos ouvir como que ele vê o Timão nesse momento no Campeonato Brasileiro. Vamos lá. O Corinthians vai enfrentar o Goiás no Serra Dourada. A equipe de Fábio Carille está sendo pressionada pela diretoria e torcida. O desempenho não está agradando. O Timão não vence há 3 rodadas. Para ajudar com uma possível melhora, Carille vai contar com as voltas de Sornosa e Pedrinho, que estavam nas seleções. Ralf também deve voltar. Ele treinou e foi relacionado para o jogo. A possível escalação deve ser Cássio, Fagner, Manuel, Gil e Danilo Avelar, Ralf, Sornosa e Matheus Vital, Cleison, Pedrinho e Bocelli. Você, torcedor, acha que o Corinthians merece estar no G4? Veja o que Cássio pensa sobre isso. Na minha opinião, sim. Não tô, até porque eu fiquei sabendo que o Fábio falou que não, mas eu não tô aqui para debater ou para confrontar ou para criar uma polêmica sobre isso, até porque eu não sou desse perfil. E eu tô sempre para ajudar e para acrescentar para o clube, mas eu acho que sim, eu acho que tem trabalho, tem dedicação. De repente não foi as melhores exibições os nossos jogos, mas tem jogos que você... E eu acho que em 2017 a gente fez muitos jogos que a equipe adversária foram muito melhor que a gente conseguiu a vitória. E de repente não foi tão falado porque conseguiu a vitória. Eu acho que clube grande, eu acho que o Corinthians, que é um clube diferente, o resultado sempre vem em primeiro lugar. E agora, chegando na reta final, eu acho que nem o desempenho vai ser tão falado, mas sim a pontuação, vitória, você pontuar, você tá lá em cima, até porque tá chegando no final de temporada. Mas eu acho que sim, tem muito trabalho, é legal porque você vê jogadores, os que jogam, quem não joga, tenta manter um nível de treinamento alto, o comprometimento de todo mundo, assim, é muito legal. Então, no meu ponto de vista, pela dedicação e empenho que a gente vê internamente e comprometimento de todos, eu acho que nós merecemos sim estar entre os 4. A pergunta é se o Corinthians merece estar no G4. Então, eu vou fazer o seguinte, para vocês não ficarem em cima do muro. O Carille falou que não. O Cássio falou que sim, que ele merece estar no G4. Sim. E você? Eu acho que o Corinthians não merece estar no G4 hoje. Acho que pelo jeito que vem jogando, teve algumas vitórias, eu acho que meio na base da sorte, na base da bola parada. Futebol também é resultado, né? A gente não pode ignorar isso. Aí cabe a pessoa escolher o que ela prefere, se ela prefere o resultado, se ela prefere o desempenho. Eu acho que no ideal é uma mescla dos dois.
O time não precisa jogar bem todo o jogo para vencer também. Mas ele, pelo menos, fazendo umas exibições, falando mais de um gol em algumas partidas, ele atacando um pouco mais o adversário, principalmente jogando em casa, aí eu acho que já é razoável. O Corinthians não faz isso. Então, se você analisar, eu acho que tem um pouco de mérito, de mérito do Corinthians nisso, mas também de demérito dos adversários que não conseguem chegar. Então, não é só a culpa do Corinthians. Eu acho que também os adversários que não conseguem chegar na pontuação do Corinthians, que também não estão no G4. Então, mas sem dúvida, eu acho que isso é inquestionável, e até para o Carille, o Corinthians precisa melhorar. Mário? É um time que joga como um time de Série B, que luta para não cair, e tem resultados de time gigante de time A. O Corinthians está onde está porque os outros times melhores que ele, Grêmio, Atlético Paranaense, estavam disputando a Copa do Brasil, estão em outras fases. O restante são times medianos para baixo. E o Corinthians, na hora do confronto, acaba sempre ganhando, como é Goiás e Cruzeiro os próximos 2 jogos. Mas não merecia. Mas futebol não é merecimento, é competência. Então o Corinthians está em 4º lugar por competência. Mas se fosse por merecimento, não. Né? Pelo que vem jogando. Então a gente tem Não merece, mas está. Não merece, mas está por competência. É que a gente parte aqui do pressuposto da qualidade técnica, do futebol bonito, do jogo bonito, né? Partindo desse pressuposto, acho que não. Agora, exatamente como o Mário falou, questão de competência, o Corinthians merece estar no G4. Depende do que a pessoa, de como ela quer enxergar o merecimento. O merecimento, tá certo. Bom, e agora vamos falar do Verdão. O Palmeiras vai jogar contra a Chapecoense em casa hoje. O time de Mano Menezes está na vice-liderança. A diferença é de 8 pontos aí para esse Flamengo que não perde para ninguém, né? Que coisa. E a gente vai acompanhar agora como a equipe se preparou. Pode rodar. O Palmeiras enfrenta a Chape no Allianz Parque. São 8 pontos de distância para o líder Flamengo. Para este jogo, Mano Menezes vai contar com as voltas de Felipe Melo e William, suspensos. Gustavo Gomes e o Everton estavam nas seleções de seus países e também jogam. Thiago Santos está suspenso. E Luiz Adriano e Ramires continuam machucados. Falando do centroavante, 13 estão na briga pela vaga de titular. Daverson, Dourado, reestreou no último domingo e foi escolhido para falar sobre a disputa pela titularidade. Acho que é uma disputa sadia, né? Acho que, infelizmente, nós perdemos o Luiz por questão de lesão, né? E agora cabe a nós, tanto eu como o Borja, o Daverson, nos empenharmos, né? Para poder corresponder à altura e dar sequência no trabalho que vem sendo feito. O Verdão deve vir com o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa, Dudu, William e Daverson. Bom, esse é o time do Palmeiras hoje, né, desse jogo de hoje. Só para lembrar um detalhe aí do Palmeiras para vocês dois analisar, time que quer ganhar a competição, quer dizer, eu quero ser campeão da Copa, do Campeonato Brasileiro, tem que vencer. A gente viu isso com o Flamengo, né? Que enfrentou o Atlético Paranaense. Eu falei, agora perdeu. Que é isso? Foi lá e ganhou 2-0, fora o show. Então, Chapecoense e Palmeiras não tem que dar outro resultado, a não ser vitória do Palmeiras. Apesar que a Chapecoense deu trabalho para o Flamengo. 2 rodadas atrás, deu um trabalho bem grande para o Flamengo. Mas perdeu. Perdeu. Foi em casa e tal. Apesar dos desfalques, o Palmeiras é muito mais time que a Chapecoense e é aquele jogo para fazer os 3 pontos em casa e continuar aquele degrauzinho atrás do outro para chegar no Flamengo. E torcer para o Flamengo tropeçar e dar uma patinadinha aí 2, 3 jogos. Mas é aquele jogo, não precisa golear, mas 1-0 já resolve o problema. E acho que entra com o Dourado, porque o Dourado tem contrato até dezembro e ele veio para jogar. Né? E eu acho que o Davidson entra no decorrer do jogo. Acho que é isso, não tem o que falar. O Palmeiras, se não fazer 3 pontos nesse jogo, nada além do... qualquer resultado além dos 3 pontos, além da vitória do Palmeiras, é zebra. Para mim, acho que, primeiro, o Palmeiras nem precisa falar, pega o Lanterna, é um time muito melhor. E acho que é questão de jogar em casa. A Chapecoense, ela é muito boa. Na verdade, esse ano tá mal, mas sempre nos últimos anos foi bem no Brasileirão, fazendo pontos em casa. Fora não fazia muito ponto. E o Palmeiras joga em casa, onde sempre fez pontos, sempre conquistou vitórias, atual campeão brasileiro. Então, acho que qualquer resultado além disso é zebra para mim. Tá aí. E se o Corinthians quer se manter no G4, o São Paulo quer tomar
tomar a vaga do Corinthians. É verdade, o Tricolor está empatado em pontos com o Timão. E agora joga contra o Cruzeiro no Mineirão às 9h e torce por um tropeço do rival. Para o jogo de hoje, Fernando Diniz vai poder contar com Antony e Daniel Alves. Os dois foram relacionados, mas são dúvidas. A possível escalação deve ser Thiago Volpe, Igor, Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Lisiero, Hernanes, Tietê e Vitor Bueno. Aí, Alexandre Pato no comando do ataque. O Pato que está voltando de uma contusão, já jogou no Clássico e agora está voltando. Esse é o time. Mas, olha, de qualquer forma, acho que o São Paulo vai pegar um gosto duro de ruim. Não por nada, porque o Cruzeiro está difícil, mas jogar em casa não pode mais perder ponto dentro de casa, que se perder, vai embora. E o São Paulo, eu acho que agora que dá pra gente começar a ver o trabalho do Diniz com os jogadores que ele tem na mão, né? Aí você coloca Tietê, Hernanes e Lisiero jogando no mesmo meio-campo. Eu acho que o São Paulo dá um salto de qualidade, assim, muito, muito maior do que vinha fazendo antes. É um quadrado bom, né? Um quadrado bom, se você for olhar. E aí talvez o Daniel Alves jogue também nesse meio-campo. Vamos ver como que o Diniz vai armar o time. Mas eu acho que aí vai faltar só o Pablo ali na frente. Eu vejo o Pablo hoje com um cara com mais qualidade que o Pato para ser o finalizador. E aí entra a questão da lesão. Ainda assim, o São Paulo eu acho que tem mais time, mas eu não garanto que o São Paulo vença com facilidade. Eu acho que o Cruzeiro está numa fase terrível, isso aí a gente tinha vindo falando, muito ruim, pode cair, mas não adianta falar, é time que tem camisa, é um time difícil e apesar disso o São Paulo costuma vencer o Cruzeiro no Brasileirão, né? É um time que o retrospecto é bem superior ao do São Paulo. Vamos ver o que dá. São Paulo favorito. São Paulo favorito. Cruzeiro tem um pouquinho de dificuldade para juntar o time, mas hoje é aquela arapuca para o São Paulo, né? Não pode também pensando que vai jogar com uma galinha morta, né? O Cruzeiro está desesperado para fazer ponto. E o Cruzeiro ganhando o São Paulo ainda fica na zona de rebaixamento. Então, exatamente. O Cruzeiro precisa fazer handicap, né? E com detalhe, né? O Cruzeiro tem que aproveitar esses jogos dentro de casa, porque quando sai fora é uma lástima. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no SBT Zap. Rogério Ricardo Moreira de Catanduva, vai Corinthians, hoje tem que ganhar. Pois é, Rogério, tá todo mundo esperando isso do Corinthians hoje, tomara que ganhe do Goiás. 3 jogos sem vencer, né? Precisa vencer de todo jeito. Precisa vencer de qualquer maneira. Você tem razão. Luiz Fernando de Renópolis, Mário e Caio, se o Corinthians não obter resultado positivo hoje e São Paulo e Grêmio ultrapassá-lo e o Carille vai embora, cai? Eu acho que ainda tem domingo. Porque você perder para o Goiás fora de casa, com o Michael voando, o time se ajeitando ali, não é perder não fora é tanta de casa, surpresa. Não é anormal, né? Anormal. Pelos resultados que o Goiás tem feito. Mas contra o Cruzeiro aí é complicado no domingo. Mas ele vai muito pressionado. Também bem pressionado. Complica bem mais. Bom, tem mais gente aqui participando, vamos lá. Do Luiz Fernando. Tá certo, Luiz Fernando. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalinho comercial e já nós voltamos, tem muito mais. A gente vai falar do Santos, rapaz. Tem um probleminha do Santos aqui que eu acho que não vai ter jeito não, viu? Acho que o homem vai embora mesmo. Já a gente fala. De volta com o nosso SBT Esporte. Agora eu tenho um recadinho para você que está assistindo o nosso programa. Olha, juntar a galera e dar uma caprichada no visual e tomar uma cerveja geladinha é uma boa pedida, não é mesmo? A San Martín Bar e Barbearia reúne tudo isso em um único local. Todos os serviços de um barbershop bem ao estilo clássico americano. A San Martín sabe que cabelo, barba e bigode são coisas sérias. E para a audiência do SBT Esporte preparou promoções exclusivas. Você é pai? Leve o seu filho e cortando juntos no mesmo dia, ganha o desconto de R$5 em cada corte. Consulte a equipe sobre os planos de corte e barba mensal. Veja todas as vantagens e tenha seu horário fixo semanalmente com um precinho pequenininho. A San Martín oferece também os procedimentos de tintura, alisamento, sobrancelha e barboterapia com ozônio. E para quem vai casar e quer reunir os amigos para fazer um dia bacana e fotos incríveis, a San Martín tem pacotão para o dia do noivo, que vai te deixar relaxado, além de bonitão para o casamento. Olha só.
só. Consulte as condições e planos acessando as redes sociais ou indo pessoalmente conhecer a San Martín Bar e Barbearia, que fica na Rua Duque de Caxias, 2501, próximo à Avenida Saudade. Agende seu horário pelos telefones 18 981 16 26 69 ou 3301 0077. E agora nós vamos falar do Santos Futebol Clube. Aliás, essa novela, rapaz, outra vez aqui pra gente falar. Terrível. Terrível, não acaba, né? Não acaba. Isso aqui, o Direito Incrível. de Nascer, eu vou te contar, foi muito... 8 meses só de novela aqui, já passa de 10 anos. Vamos falar do Gustavo Henrique. Gustavo Henrique dos Santos esteve na sala de imprensa do CT Rei Pelé para se explicar mais uma vez sobre a renovação. E ele foi defendido pelo Paulo Autuori. O diretor garantiu que ele joga enquanto o Sampaoli quiser escalar. Então a gente vai acompanhar uma parte desta coletiva. Aí você de casa vai tirando aí as suas conclusões. Já já o Caio e o Mário fala também, mas eu não sei não, hein? Senti cheiro de quem vai pegar a chuteirinha, o bonezinho e vai embora, viu? Vamos lá, Gustavo Henrique falando. Comecei a jogar nesse início do ano. Na verdade, ano passado, já no final do ano, né, a gente já estava querendo renovar e não obtive respostas, né, e comecei o ano na incerteza se eu ficaria no clube ou não, até porque, como muitos sabem, até o São Paulo não estava nos planos dele, né, então eu coloquei na minha cabeça, cara, que eu tinha condição de jogar aqui, que eu tinha condição de jogar com o São Paulo. E realmente, ano passado, a gente teve um final de ano muito ruim, né? Que daí talvez ele deve ter visto os nossos vídeos, né? Não só eu, como outros jogadores também, que não estavam no plano deles. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ficar, eu queria mostrar para mim mesmo, para ninguém, que eu poderia jogar. Trabalhei duro, a gente fez um Campeonato Paulista bom, fui eleito um dos melhores zagueiros, né? E fui conquistando a confiança novamente. Esperava que a diretoria entrasse em contato comigo para a renovação do contrato, sendo que já só faltavam 7 meses para o término do contrato. O nosso presidente, que é o José Carlos Pérez, ele é assim, ele vai empurrando, ele vai levando, ele vai dando linha, vai empurrando. E tem hora que não dá mais. Eu acho que o jogador, o empresário, ele já fica... né? Por aqui, ele fala, não dá mais, vamos lá, mais uma vez, então, eu não sei, a impressão que eu tenho, quero ouvir vocês, mas a impressão que eu tenho é que o Gustavo Henrique não fica no Santos, o que é ruim pro Santos, que é um grande zagueiro. E assim como fez com o Bruno Henrique, né, que foi pro Flamengo, não soube negociar a estada dele, que queria ficar no Santos, acabou indo pro Flamengo e não pesou a camisa pro Flamengo, é um dos melhores atacantes, se não o melhor atacante em atividade hoje no futebol brasileiro, e o zagueiro, Gustavo, muitos times brasileiros, apesar dele sonhar com a Europa, é um garoto novo e tem 2 lesões muito sérias nos joelhos, ele tem ainda eu acho que ainda dá para ele jogar ainda pelo menos um bom contrato de 2 temporadas aqui no Brasil. E tem Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Corinthians, São Paulo precisando de zagueiro. E ele vai sair de graça. Quem assinar contrato com ele, sai de graça pelo Santos. E é um jogador de alto nível. E encaixaria muito bem em qualquer grande time do Brasil e da Europa. Mas eu acho que a Europa ainda não dá. Acho que tem muitos jogadores acima dele no nível, assim. Sem falar que ele foi capitão com o São Paulo, acho que é o melhor zagueiro do elenco santista hoje. Acho que é um baita erro da diretoria se perdê-lo, realmente. Vinha jogando bem, fez uma temporada regular, é um cara que vem sendo selecionado pelo São Paulo como titular, realmente. A gente sabe que não é fácil jogar com o São Paulo, você tem que obedecer regras, tem que seguir esquema tático diferente, e a defesa, com certeza, ela é afetada por isso. Então, porque o Santos é um time que joga muito pra frente, né? Então, se ele foi bem jogando com o São Paulo, com essas alterações táticas todas, ele dá certo em qualquer time brasileiro, na minha opinião. Eu acho que quem contratá-lo, e se ele sair do Santos realmente, vai fazer um grande negócio por sair de graça, né? E pro Santos é um prejuízo tremendo. Tremendo. É mais uma da atual diretoria. Mas vamos lá, hoje o Mirassol vai enfrentar a Ferroviária de Araraquara pela 5ª rodada, 3ª fase da Copa Paulista. A nossa querida Joyce Cremonese, ela foi conferir a preparação da equipe e a gente vai acompanhar aqui. Vamos lá, Joyce. Pela 5ª rodada da 3ª fase da Copa Paulista, o Mirassol tem a chance de conquistar nessa classificação antecipada. Eu vou conversar com o professor, o técnico Ricardo Catalá. Bom, professor, time focado nessa classificação antecipada?
Na verdade, nosso objetivo é estar na semifinal. Então, o quanto antes nós conseguirmos, será melhor, mas nós ainda temos 2 partidas para poder atingir esse objetivo. O Mirassol vinha a 13 partidas, né, sem perder, vice-líder do grupo, 7 pontos, né? Qual a estratégia para conseguir esse resultado? Na verdade, acho que a gente não tem que fazer nada de diferente do que nós vínhamos fazendo. Então, nós temos uma identidade de jogo, é tentar mantê-la. O adversário é um adversário de um nível altíssimo, mas que joga um jogo bacana. Então, acho que as 2 equipes são 2 equipes que buscam o gol o tempo todo. É tentar neutralizar ao máximo as possibilidades que eles criem e tentar aproveitar as que nós criaremos. A Ferroviária vem de algumas partidas, né, com derrotas, inclusive perdeu para o Mirassol, né, na primeira rodada na primeira parte, né, na primeira fase. E vocês acreditam que vão conseguir repetir esse resultado? É difícil prever o que vai acontecer na partida. Nós trabalharemos para conquistar uma vitória, que é importante para nós, porque nos daria a possibilidade de classificação à próxima fase. É difícil prever como que o jogo será sem antes ele começar. O jogo que acontece nesta quarta-feira, o time deve contar com uma baixa, né? O atacante Bruno Mota, que está machucado, em recuperação. A ausência desse jogador pode trazer aí algum tipo de prejuízo para o time? Eu acho que todo jogador que sai gera prejuízo para a equipe, mas nós estamos muito mais preocupados com o bem-estar e a saúde dele do que com qualquer partida de futebol, porque a vida do ser humano é muito mais importante do que um jogo. Mas nós temos um grupo qualificado, jogadores com potencial que podem suprir, já vem suprindo muito bem essa baixa, então o objetivo é mostrar a força do grupo. Ok, professor, obrigada pela entrevista. O jogo acontece, então, nesta quarta-feira, às 20 horas, na Casa do Leão, no José Maria de Campos Maia. E, claro, está todo mundo convidado. Oba, isso aí. Vamos para o estádio, vamos torcer para o Mirassol pela vitória e também pela classificação. É isso aí, tem que ganhar. Isso? Vamos que vamos, Mirassol. Então vamos que vamos, a gente está indo embora. Rapaziada, se você quiser rever o nosso programa, ele vai estar disponível no tela2.com.br na versão completa. Valeu, Vamos que vamos. Até amanhã. É nóis. Amanhã.